Glória a Deus. Certinho? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 1. Nós vamos falar hoje, né? Às vezes a gente escuta falar, você já deve ter ouvido falar por aí sobre a escola de profetas, né? Então nós vamos falar hoje, é bíblico escola de profetas? Tem? Sim ou não? Já respondeu lá. Mas vamos ver sobre essa questão um pouquinho. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 1. Novo Testamento, né, já lá mais à frente, depois de os Evangelhos, Atos, Romanos, Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14. O título é: O dom de profecia é superior ao de línguas. Segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala a língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Meu Deus, nos dá sabedoria, nos dá entendimento, Pai, para compreender aquilo que o Senhor usou os teus servos para falar, ó Pai. Para que a igreja do Senhor seja nessa noite edificada, para que a tua igreja, para que o teu povo, Pai, seja consolado e confortado com a tua palavra, de Jesus. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Os irmãos podem sentar? Glória a Deus. Nós vamos ver aqui, primeiro, quando ele começa a falar, ele diz: segui a caridade e procurai com zelo os melhores dons. Primeiro de tudo vem a caridade, que é o quê? O amor. Aquele amor com obras. E aí você vai para também buscar, a caridade tem que seguir. Porque você recebe de Deus o amor a partir do momento que você o recebe como Salvador. Ele é amor. Então se ele está em você, você tem que ter amor. E aí você vai também buscar o quê? O dom da profecia. Busca de Deus. Alguns já recebem, né? Deus já chama a pessoa e ela já levanta como profeta, mas você pode buscar esse dom. A palavra nos dá essa legitimidade para você buscar de Deus. Então, eu vou buscar o dom. E para que é que serve o dom da profecia? Nunca, em tempo algum, em momento algum, é para ensoberbecimento do profeta. Jamais a profecia é dada a alguém para que aquele homem se posicione com proeminência sobre os outros. Não é para que aquele homem se levante sobre ninguém e seja o tal. A profecia é para consolar, confortar, edificar. Eu falei consolar e confortar, mas a mesma coisa é consolar, exortar e edificar. Então eu vou consolar a pessoa. Quantas pessoas estão com uma atribulada? Eu mesmo já tive momentos que eu estava atribulada com uma situação, e aí Deus usou, inclusive meu pastor, e trouxe uma palavra para mim. Eu orando na igreja, eu estava na igreja, eu estava em casa, ele estava fazendo uma campanha, e lá na casa dele, o pastor Fábio recebeu uma palavra e entregou para mim. Ele falou: estou na minha casa orando lá para Deus me abençoar, Deus manda a palavra para você. Mas eu estava passando uma luta interna. Uma coisa que ninguém sabia, era eu e Deus. E aí ele entrega uma palavra para mim que acalmou o meu coração naquele momento. Glória a Deus. E ainda mais falou sobre acerca do ministério de mãe. E quando eu passei por luta, quando eu engravidei da Paula, aquela palavra veio ao meu coração. Eu falei: olha, Deus falou que ia me dar o ministério de mãe, então me deu forças para durante a gravidez lutar contra o diagnóstico dos médicos. Então ela me trouxe edificação no momento que eu estava com a mente em caos, e também edificação, aliás, e consolo na hora que eu passei por uma luta durante a minha gravidez, né? Então a palavra do Senhor é essa, a palavra profética de verdade, ela tem esse objetivo, né? Que é edificar, exortar e consolar a igreja de Deus. E nós somos a igreja do Senhor. Então, eu preciso ter esse entendimento. A igreja precisa
estar sempre edificada com a palavra do Senhor. Aquele que Deus levanta também com ministério, ele se torna um profeta de Deus, ainda que ele não traga uma profecia específica para uma determinada pessoa, mas através da palavra de Deus, da boca do profeta, a pessoa é edificada. Você não precisa pôr a mão sobre a cabeça de alguém para profetizar. Você não precisa falar em línguas e de repente receber aquela... Não, a própria palavra de Deus, ela é profética. Então a gente precisa entender essas coisas também. Por isso que a escola de profetas, ela é algo de Deus. E vamos ver isso na Bíblia. Abra aí. Primeiro livro de Samuel, capítulo 10. Lá vamos para o Antigo Testamento, vamos ver, né, um registro que a gente tem aqui, muito importante. 1 Samuel, não vamos ver aqui, não é que começou aqui o ministério profético, o ministério profético já existia, Deus já falava. Agora aqui a gente vai ver isso de uma forma mais concisa, mais 19 e 20, primeiro livro de Samuel, 19 e 20. Então enviou Saul mensageiros para trazer a Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando, onde estava Samuel, que presidia sobre eles. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizavam. Nós vamos ver, quando Deus fala com Saul, um pouquinho lá atrás, no capítulo 10, quando Deus chama ele, ele fala: você vai encontrar um rancho de profetas, e você vai profetizar. Rancho de profetas. Agora aqui a expressão congregação de profetas. Então havia o quê? Os profetas, aqueles que recebiam de Deus um chamado, eles andavam juntos. E ali eles se edificavam e ali eles eram orientados, e a palavra diz que Samuel presidia sobre eles. Como Samuel presidia sobre eles? Vamos lembrar que Samuel, ele foi ensinado desde pequeno no templo, junto do sacerdote ali. Ali ele aprendeu. Ele, quando Deus chama Samuel, se você prestar atenção, ele vai até o profeta, o sacerdote ali, o Senhor me chamou, né? Ele vai lá, porque ele era já discípulo do sacerdote ali. Ele estava ali para aprender, para ser orientado na lei, para ser orientado na palavra. Então ele se torna um discípulo do sacerdote. Porém, mais tarde, a partir do momento que Deus confirma o ministério de Samuel, ele já não está mais como discípulo, porque ele já morreu, ele já assumiu o sacerdócio, já assumiu também o ministério profético, porque Deus o levanta como profeta, e aí ele começa a ensinar outros. Ele começa a presidir sobre os outros profetas da região, que moravam juntos, eles moravam em grupos, porque um edificava o outro, eles se ajudavam, se orientavam. Às vezes eu fico observando pessoas que recebem um ministério, Deus começa a usar, Deus usa, às vezes Deus usa até aleatoriamente dentro da igreja, em algum momento, em algum lugar, e a pessoa já começa a crescer, e ela acha que não, Deus falou comigo, não preciso de mais ninguém. É aquele mesmo espírito de rebeldia que um dia se levantou em Arão e Miriam. Eram profetas lá atrás, por isso que eu digo que o ministério profético começa lá atrás. Deus levanta Arão e fala que Arão seria profeta de Moisés. Deus falava com Moisés, Moisés passava a palavra para Arão, e Arão entregava a palavra para a congregação. Arão foi levantado por Deus para ser profeta de Moisés. Moisés era o homem de Deus, era o escolhido para levar o povo. Deus falava com ele, era ele que entrava na tenda da congregação e recebia de Deus a palavra. Arão e Miriam também receberam a palavra de Deus e entregavam ao povo. Mas Deus o levanta como profeta de Moisés. Tanto que quando ele se rebela contra Moisés junto com Miriam, Deus fala severamente com eles. Que eles tinham que temer a Moisés, porque ele era profeta de Deus. Então, às vezes a pessoa,
por falta de sabedoria e de conhecimento da palavra, ela começa a se ensoberbecer sobre os demais e ela acha que ela já não precisa de direção, não precisa de que ninguém, porque Deus fala com ela. Deus fala direto comigo, não preciso que ninguém me ensine. Isso é totalmente contrário à palavra, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, quando você vê que o povo se reunia e aprendia junto. Então nós precisamos estar sempre juntos aprendendo. Para isso serve nas igrejas os congressos, as convenções, os seminários. Alguns congressos e convenções de algumas igrejas que você vai ver não tem muito a ver com um congresso mesmo, porque um congresso é para se estudar alguma coisa, um congresso de medicina, um congresso disso, aquilo outro. A palavra congresso é para isso, para você reunir, para ensinar. Mas às vezes se torna simplesmente um ajuntamento, vai um grupo de louvor, vai um plantar aqui, vai outro lá, e você não vê um estudo da palavra. É um culto normal, não que seja errado, é um culto, reúne a igreja, glória a Deus, alegra, mas tem que ser um estudo, tem que separar um tema, preparar um estudo para aquele congresso. Qual é o congresso? Para que a gente está se reunindo? Eu vou aprender sobre o que nesse congresso? Então é importante a gente ter esse discernimento. Nos cultos você vai a palavra que você orou, que você buscou e que Deus te deu. Mas num congresso, numa convenção nacional, numa convenção regional, tem que ter um determinado tema, um assunto a ser discutido. Amém. Para que haja crescimento na igreja de Deus. Glória a Deus. E no tocante aos profetas do Senhor, eles precisam ser orientados. Como é que você vai entregar uma palavra de Deus? Às vezes você recebeu de Deus uma palavra, mas na hora de entregar você não tem sabedoria, não tem entendimento, fala no momento inadequado, inoportuno, fala da maneira errada, sem ter prudência. Vou dar alguns exemplos aqui, né, de algumas coisas que a gente pode errar ao entregar uma palavra profética para alguém. Você está no culto, de repente Deus fala contigo acerca de alguma situação e você sabe que foi Deus que falou para você entregar para o irmão. Eu já vi o pastor estar pregando, o irmão levanta do banco e vai lá no outro para profetizar naquele momento. Está errado. Já tem um profeta entregando a palavra. Cale-se. Espere o momento oportuno para você entregar a palavra. Mas foi Deus que falou. Tá bom, Deus falou com você, mas Deus já está usando ali aquele que foi chamado para pregar naquela noite. Cara, aguarda, não deu a palavra, segura ela. Quando terminar o culto, tiver a oportunidade, você chega perto da pessoa e fala: Deus falou comigo isso, isso e isso. E aí você vai entregar, aquela pessoa foi edificada pela palavra, vai ser orientada ali por uma palavra profética. Glória a Deus. Tudo com ordem e decência. Tem gente que não tem esse discernimento. Eu já estou falando porque eu já assisti cultos assim. Eu estou dentro da igreja, levanto tudo daqui, levanto tudo dali. Falei: peraí, eu vou ouvir quem agora? Fica uma confusão, aquela pessoa está lá, tem alguém falando, porque quando eu estou pregando aqui, eu estou falando com vocês. E agora, uma outra pessoa começa a falar e fazer conversa paralela. Como assim? Que Deus de confusão é esse? Então não é que Deus é Deus de confusão, né? É porque Deus falou aquela palavra, você vai guardar aquela palavra no teu coração. De repente você vai ouvir a palavra, vai compreender melhor o que Deus está falando, como é que Deus pode te usar, e você vai entregar no momento oportuno. Isso aconteceu comigo. Eu estava ainda no seminário, né, nova convertida, e está fazendo seminário, e Deus me deu uma palavra para uma irmã. Eu esperei, terminou a aula, tudo, aí eu chamei a irmã no canto: irmã, posso falar contigo? Mas todo mundo foi embora, fiquei com a irmã. Sentei, entreguei a palavra para ela e ela entendeu, foi de Deus, Deus fez uma obra, graças a Deus, e Deus deu um livramento. Então, saber fazer as coisas, mas para saber, nós temos que aprender. Nós temos mulheres aí com um dom maravilhoso de, homens também, né? Muitos chefes são homens, de cozinhar. Tem gente que você fala: mas gente, você faz a mesma coisa que a pessoa está fazendo do lado dela, a tua comida não sai tão gostosa. Porque a pessoa tem um dom de falar: fulano tem mão. Ela tem uma mão boa. Mas será que ela vai nascer sabendo fazer tudo? Não. Muita coisa ela vai aprender. Ela pode aprender com o outro e fazer muito melhor, porque ela tem uma mão, ela tem um talento para aquilo ali, um dom para a cozinha. Mas ela precisa aprender a fazer comida, os temperos, ela vai descobrindo. Com o tempo ela vai também
vem criando novos pratos, mas a princípio ela vai aprender o que pode ser usado, o que não pode ser usado. E você vai desenvolvendo aquele talento. Isso é na cozinha, isso é na costura, isso é na pintura. Tem criança que nasce pequenininha na escola, já faz cada desenho, que você fica assim, meu Deus, como é que essa pessoa tem facilidade para desenhar desse jeito? Eu tive na minha escola colegas em casa, a Esther tem que ter um dom muito bom para desenhar. Cada um tem outra, a Paula era para matemática. Cada um tem, eu estou lembrando agora da Raquel. Fugiu agora. Mas sempre nós temos alguma coisa. Deixa eu ver, eu não tossi. Glória a Jesus. Todos nós temos algum dom, irmãos. Todos nós temos algum dom para conversar, para consolar a pessoa. Todas as três passaram por essa situação, muitas vezes na escola, de sentar, conversar com o colega, ajudar. Então, todos nós temos um dom, e esse dom é aperfeiçoado à medida que vamos sendo orientados. Agora eu fico observando, tem pessoas que elas não têm essa orientação, não recebem essa orientação em momento nenhum de suas vidas. E aí, como é que fica se eu não oriento, se eu não sou orientada, se eu não sou ensinada? Eu vou fazer coisas erradas, eu vou tomar atitudes erradas que contradizem a palavra de Deus, que vão contra os ensinamentos da palavra de Deus, porque eu não conheço. Eu recebi a palavra aqui para entregar para o irmão. Eu vou usar o quê? Eu vou usar as minhas palavras. Correto? Sim ou não? Amém. Você vai usar a tua palavra, a tua linguagem. Mas às vezes eu tenho uma maneira de falar inadequada. Eu tenho uma maneira de falar meio bruta. Às vezes a gente tem uma maneira de falar sem medir palavras. Mas quando você vai entregar a palavra de Deus, você tem que ter tanto compromisso e responsabilidade que você tem que aprender a medir as palavras. Amém. Eu vou falar a mesma coisa, mas eu vou falar de uma forma sábia, prudente. Muitas vezes eu preciso ser até um pouco melindrosa para falar, porque às vezes nós já falar alguma coisa para aquela pessoa que é uma palavra forte, que é uma palavra dura, e eu preciso ter o discernimento, eu preciso ter a sabedoria para poder entregar aquela palavra, porque é uma coisa difícil. Às vezes a palavra é difícil que você vai entregar. Eu já entreguei palavras que foram complicadas, que a pessoa teria que tomar determinadas atitudes. Ou uma palavra mesmo de repreensão por alguma situação que estava acontecendo, eu tive que pensar, olha, peraí, como é que eu vou falar isso para a pessoa? Deus está falando comigo, mas eu não vou lhe entregar agora, eu vou orar, vou buscar de Deus. Ou vou conversar com alguém que me oriente, olha, Deus está me dando uma palavra, mas como é que é isso? Então a gente precisa aprender, isso se chama humildade. E na presença do Senhor, nós precisamos ser humildes, precisamos ser ensinados. Então, aqueles profetas que andavam ali junto com o profeta Samuel, eles tinham aquele lugar, Samuel presidia sobre eles, ele andava muitas vezes ali no rancho dos profetas, no meio daqueles profetas, e eles aprendiam. Aprendiam com a vida de Samuel, aprendiam com a postura de Samuel, com a maneira que ele falava, com a maneira que ele ensinava. Deus estava sempre tratando, Deus estava sempre trabalhando com aqueles servos para que eles pudessem ser usados por Deus. Então eu preciso ser usada por Deus, e para ser usada por Deus eu preciso também aprender. Há uma questão muito importante que se chama ética. Como é que você vai falar? Eu me lembro nós tínhamos na nossa igreja, por isso há muitos anos, eu era solteira ainda, um culto para os profetas. Uma vez no mês, o pastor reunia aqueles irmãos que tinham o dom de profetizar e fazia uma reunião. E ele nos orientou em muitas coisas. Você tem que ter cuidado com a tua higiene pessoal. Às vezes o profeta vai lá orar, levanta a mão e o outro não recebe mais nada, porque não dá, né? A pessoa saiu do trabalho, trabalhou o dia inteiro e tudo está suado e tudo, a pessoa vai lá e opa, peraí, não dá. Aí você vai falar, está com mau hálito. Chegou a balinha antes, está na rua desde cedo, não teve tempo de fazer a sua higiene, veio do trabalho para a igreja. Poxa, chegou a balinha, de repente não vai te usar e você está lá com mau hálito. Você fala com a pessoa nem recebe mais nada. Então tem tantas coisas que se chamam ética. E essas coisas são o quê? Ensinadas. Você precisa ensinar a pessoa muitas vezes a lidar com certas situações. De repente uma palavra que é muito pessoal, ela não pode ser entregue dentro da igreja, na frente de todo mundo.
Tem coisas que você não pode chegar à pessoa e expor a vida da pessoa para todo mundo ouvir. Então você chega no canto, irmão, Deus, eu tenho uma palavra para você. Ou mesmo que você quiser chegar já profetizando, traga a pessoa no canto. Vai, irmão, aí vai lá e entrega a palavra. Vai falando, deixa Deus te usar. Mas chama a pessoa para o canto, porque aquela palavra ali não é para você expor a vida da pessoa. Porque nem todos que estão dentro da igreja estão no mesmo espírito. Tem gente que está dentro da igreja, mas não está no mesmo espírito. Se ela escutar, olha lá, irmão tem pecado. Olha lá, irmão está sendo repreendido. Uma vez Deus me deu Deus usou meu pastor para entregar uma palavra para uma irmã. E uma outra irmã que não estava na mesma visão, até uma mulher de Deus, mas não vigiou. Você viu como é que Deus repreendeu fulana? Eu fiquei tão intrigado com aquilo, nova convertida, né, como o pastor Dilson, muito assim, ingênua para falar certas coisas, e eu cheguei perto. Falei, mano, aí eu peguei e falei com ela, falei assim, mas eu não entendi dessa maneira, não. Aí fiquei assim, depois a gente foi conversar com o pastor explicou, não tinha nada a ver. A outra pessoa que ouviu a palavra, entendeu, totalmente olhando para a pessoa, né, querendo um motivo contra a vida da pessoa, não sei, por ciúmes às vezes, por inveja, às vezes tem essas coisinhas, essas meninices, né? Olhou e já achou que a irmã estava sendo repreendida. Uma irmã que tinha uma certa posição e tudo, e não estava. Não era aquilo que ela pensou, ela entendeu e interpretou mal, ela não conhecia a vida da pessoa direito, interpretou mal. Então, uma palavra que era para ser bênção na vida da irmã foi bênção, graças a Deus ela estava na presença de Deus e para ela foi bênção. Mas o outro lá entendeu errado, já começou a julgar e já começou a difamar. Veio falar para mim, porque ele estava falando, ainda que não falou para a igreja inteira, falou para mim, mas foi uma palavra, uma coisa totalmente errada, falta de ética, né? Às vezes você vai entregar a palavra, ali é uma coisa simples, foi distorção mesmo, mas tem coisas que você precisa chegar e chamar a pessoa no particular e conversar. Então, vamos ver um outro momento de escola de profetas. Primeiro livro de Reis, capítulo 20. Primeiro Reis 20 e 35. Esse aqui, na época do rei Acabe, um homem de Deus, um profeta de Deus, então um dos homens, dos filhos dos profetas, disse ao seu companheiro, pela palavra do Senhor: ora, fere-me, e o homem recusou feri-lo. E ele disse: porque não obedeceste a voz do Senhor, eis que te apartando de mim, um leão te ferirá. E como dele se apartou, o leão o feriu e o encontrou e o feriu. Depois encontrou outro homem e disse: ora, fere-me. E feriu aquele homem, ferindo e vulnerando-o. Então o profeta foi-se perante o rei do seu caminho, disfarçou-se com Cisa, e aí ele vai lá falar, entregar uma palavra de Deus para o rei de Israel. Aqui nós vamos ver um homem dos filhos dos profetas. Eram assim chamados aqueles que, aquela geração que estava surgindo. Vários profetas, homens de Deus, e os filhos dele também recebendo o ministério. Filhos também, no sentido espiritual, porque eles estavam ali para aprender. Eles eram discípulos. Eles se tornaram discípulos dos profetas. E vão ali aprendendo e sendo discipulados. Segundo Reis, capítulo 2, um pouquinho mais para frente. Quando Deus chama Elias, né, Elias é levado ao céu num carro de fogo. Esse aqui eu quero ler alguns versículos, para a gente entender que não era um lugarzinho específico. Aqui nós vamos ver 3 lugares citados onde havia uma congregação de profetas. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor, segundo Reis, capítulo 2, versículo 1. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. Eles estavam em Gilgal. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel.
Porém, Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabe que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram ambos juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam defronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém senão não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Versículo 15, dá uma puladinha. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte de Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. E aí vem toda uma conversa, mas aqui mesmo nós paramos nesse texto. Então vamos ver. Elias tinha Eliseu como discípulo. Eliseu era discípulo de Elias, ele andava com Elias, para onde Elias ia, ele ia junto. Quando Deus estava para tomar Elias, para levá-lo, Deus manda que ele ungisse Azael, rei da Síria, que ele ungisse Eliseu como seu sucessor. Precisava que ele andasse nesses lugares por dois motivos importantes. Em primeiro lugar, para que Eliseu mesmo se desse conta de que Deus tinha uma bênção para ele em seguir Elias, e ele foi seguindo. Você fica aqui, não fico não. Eu vou adiante, eu vou contigo, aonde você for eu vou. Você tem que ter a determinação, né? Então Eliseu tinha a determinação necessária para se tornar um profeta de Deus, porque ele tinha recebido a revelação e ele foi fiel à revelação. Mesmo sendo Elias vamos colocar o seu chefe, o seu mentor, mas na hora que ele já tinha recebido a palavra de Deus, e nós vemos isso quando ele fala que os servos, os filhos dos profetas falam para ele: você sabe que Deus vai te levar hoje o teu Senhor por cima da tua cabeça? Ele falou: eu bem o sei, calai-vos, fica quietinho, eu estou sabendo. Deus já tinha revelado para ele. Para não tirar ele da visão. Ele falou: Deus, eu sabia. Concentração. Fica todo mundo quietinho, é porque eu estou aqui, ó, eu estou ligado. Então, mas Deus não mandou, o profeta Elias não mandou ele ficar lá. Ele, como um servo obediente, devia ficar. Mas ele tinha recebido uma direção de Deus para seguir. Ele falou: eu vou. Aonde você for, eu vou. Vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não vou te deixar. Vamos lá. Aí vai andando, vai para um lado, vai para o outro. E por que em 3 lugares diferentes? Nós vamos ver. 3 lugares. Ele estava em Gilgal. Então ele estava lá. Ele foi para 3 lugares. Foi para Betel, foi para Jericó e foi para o Jordão. Tá? Esses 3 lugares para onde ele foi, ele estava sendo ali confirmado diante dos profetas, porque ele seria o sucessor de Elias. Era Elias a quem eles obedeciam, de quem eles recebiam orientação, de quem eles recebiam a palavra, de quem eles recebiam discipulado. Agora Eliseu se torna o profeta a quem eles vão obedecer, a quem eles vão reconhecer. Eles viram quando Elias e Eliseu atravessaram o Jordão, e eles viram quando Eliseu sozinho
voltam ao Jordão, abrem o Jordão e atravessa. Então eles já se curvam ali, reconhecendo o ministério, não era adoração, era reconhecendo o ministério do profeta Elias. Então, não há como você receber de Deus um dom e achar que agora você é tão bom que você não precisa de ouvir mais a voz de ninguém, só a voz de Deus. Eu fico observando as igrejas que têm já um ministério maior, elas